daquele que me amou. Precioso sangue foi este que me lavou. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, e amanhã jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, fundados e sustentados pelo triunfo de Cristo sobre a morte, a nossa alma encontra refúgio e repouso no Filho de Deus. O Filho de Deus que inaugurou um mundo completamente novo na sua morte e na sua ressurreição. Que o Senhor nos ilumine pela tua graça nessa noite. Que teu Espírito nos guie a toda a verdade. Que o nosso coração esteja hospitaleiro, acolhedor, desejoso de receber a palavra do Senhor e de ser iluminado pela tua verdade, implacável verdade. Leva cativo o nosso pensamento a ti e as nossas afeições sejam alteradas pelo poder do Evangelho e pela pregação anunciada, pela pregação proclamada de que o Filho de Deus triunfou sobre o mal e o pecado. Educa o nosso coração, Senhor. Educa esse coração que às vezes é assaltado por tanta confusão, é assaltado por tantas incertezas, Senhor. Às vezes o que somos homens de pequena fé. Mas que a tua graça hoje nos eduque mais um pouco, a estendermos a nossa confiança em ti e a encontrarmos em ti a fonte de sentido que precisamos. A ti seja a glória, Senhor, e que teu Espírito nos oriente, nos farte e nos alegre, com profunda gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é vivendo para além da ansiedade. A implacável, chata, perturbadora ansiedade. Fizemos uma série de reflexões em nossa comunidade de fé, onde pastoreamos, em que falávamos um pouco sobre temas que estão relacionados aos dilemas da nossa alma humana. E uma das maiores armadilhas da nossa igreja contemporânea é tentar encontrar no Evangelho ou encontrar no pastor um tipo de terapeuta. Alguém que está disponível ou preparado para lidar com dilemas da alma,
como se pudéssemos oferecer às pessoas algum tipo de alívio emocional ou alívio psicológico para os seus dilemas emocionais. Uma das maiores armadilhas é a gente confundir boa nova, que é o que o Evangelho é, com bom conselho. O Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa nova. Sendo uma boa nova, é mais do que um método para resolver problemas de ordem emocional. O Evangelho é uma notícia sobre um fato. Porque se fosse um bom conselho, seria uma espécie de método em que você deveria seguir alguns passos para sair dos seus dilemas emocionais. Passo 1, perdoe o seu amigo. Passo 2, ame as pessoas. Passo 3, dê o dízimo. Passo 4, faça tantas horas de jejum. E passo 5, ore tantos Pais Nossos. Entretanto, o Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. É isso que significa a palavra Evangelho. Evangelho em grego, euangelion, significa uma boa notícia. E o que está sendo anunciado? O que está anunciado não é um método. O que está anunciado é um feito. Feito de quem? Feito do Filho de Deus. O Evangelho não é um bom conselho. Definitivamente não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia. E a boa notícia que está sendo anunciada é que o homem não pode fazer o que deveria ser feito para se chegar a Deus e encontrar sentido nele. Por isso não pode ser um bom conselho. A boa nova comunica que Jesus Cristo realizou tudo que nós não poderíamos realizar. Que Jesus Cristo seguiu todos os métodos e todos os passos para fazer e realizar aquilo que nós não tínhamos recursos para realizar. Por isso é boa nova. Por isso o Filho do Homem chama aqueles a quem ele convoca, dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansou, meu irmão? Cansou de fazer o método? Cansou de seguir os procedimentos religiosos para encontrar sentido? Jesus te chama e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Às vezes a gente passa por tensões da nossa vida em que parece que dizemos para Deus: eu cansei, não dou mais conta. E aí, quase que num tom de piada e ironia divina, Jesus disse: bom, finalmente, né? Que bom que você descobriu que não dá conta. Por isso que ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz porque você não tem como dar conta mesmo. Ele foi para a cruz porque o caminho da cruz era um caminho impossível para você. Por isso ele fez o caminho. Fez o caminho para transformar esse grande feito de amor em uma notícia. Qual é a notícia? Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Que bom que não damos conta. Que bom que nós não precisamos seguir um método para chegar no sagrado. E que bom que o Evangelho não é meramente uma terapia para aliviar as nossas tensões subjetivas. Ao contrário, o Evangelho tem o poder de transformar as nossas tensões em uma plataforma de sentido para onde Deus está projetando a nossa caminhada para a glória dele. E nesse período de conversas pastorais sobre dilemas da alma, eu dizia isso claramente para as nossas ovelhas, a minha tarefa enquanto pastor não é oferecer alívio para dilemas do tipo ansiedade, depressão, fobia, tentativa de controle existencial, fobia social, né, determinadas compulsões ou vícios, e nós falamos sobre todos esses temas. E de fato, pastores não são terapeutas. Pastores são, no final da conta, pessoas que estão simplesmente comunicando o que é o Evangelho. Mais do que oferecer alívio para suas tensões, cristãos e pastores estão envolvidos na missão de como discernir o nosso sofrimento à luz do Evangelho. Isso é muito mais do que oferecer alívio. Claro que, eventualmente, quando nós entendemos as tensões da nossa alma a partir do Evangelho, podemos até experimentar algum tipo de alívio. Mas nós estamos oferecendo muito mais do que alívio. Alívio é muito pouco. Pastores estão em missão no mundo para oferecer sentido e não alívio. Pastores estão em missão no mundo em nome de Jesus Cristo para oferecer o Evangelho, uma boa nova, e não meramente um bom conselho. Não meramente passos metodológicos para você se sentir realizado, aliviado. Queridos, atenção, nós vivemos numa era que a gente chama de era anestésica. Já ouviu falar disso? Algumas pessoas falam que a gente está numa era
como se você tivesse que tomar o tempo inteiro algum tipo de anestésico para suportar a dor da existência. A gente tem uma mania de que qualquer dor que aparece no nosso corpo, a gente já procura um analgésico, um anestésico, algum tipo de remédio para a gente não sofrer. Irmão, você não precisa tomar remédio o tempo inteiro para aliviar todo tipo de dor, não. Tem dor que dá para você suportar. Tem dor que você pode encará-la normalmente. Mas por que nós somos tão compulsivos, tão viciados em querer procurar alívio para as nossas dores e os nossos desconfortos? Porque nós vivemos numa era anestésica. Numa era em que nós temos pouquíssima tolerância ao desconforto e ao sofrimento. É óbvio que quando crentes olham para o Evangelho e acham que o Evangelho é isso, porque esse é o perigo da nossa era, é a gente olhar para a fé cristã e para o cristianismo como mais uma forma de terapia para aliviar a nossa dor. E quando nós transformamos o cristianismo apenas numa experiência terapêutica, atenção, ou numa experiência anestésica para aliviar as tensões da sua semana e para aliviar a tensão existencial de encarar a segunda-feira, de novo, nós transformamos o cristianismo num método e não numa boa nova. Meus irmãos, existe uma diferença enorme entre o que o Evangelho propõe aos seres humanos e aquilo que um bom terapeuta pode te oferecer. Não reduza a fé cristã meramente a uma experiência de alívio. Cristianismo é, acima de tudo, um projeto de sentido para a nossa vida. Um sentido tão brutal, tão radical, que mesmo que você sofra até experimentar a morte, o seu sofrimento não será desperdiçado. Cito como exemplo os inúmeros casos de apóstolos que sofreram em toda a sua vida cristã e o próprio Cristo, que experimentou a angústia radical no jardim do Getsêmani. E o que ele experimentou depois de passar pelos portais do sofrimento? A mais pura ressurreição. Cristãos não podem escapar, não podem desperdiçar a sua experiência de sofrimento. Ao contrário, transformar o sofrimento numa fonte de sentido, porque foi isso que a cruz significou e significa para nós. Meu irmão, que sofrimento pode ser comparado à cruz de Jesus? Que sofrimento humano pode ser comparado ao Filho de Deus pregado na cruz do Calvário, experimentando as farpas de uma madeira em suas costas, esticando seus nervos com câimbras que não podem ser descritas, mas não é qualquer homem que está na cruz. Quem está na cruz é o Filho unigênito de Deus. Como diz Paulo, se Deus nem poupou o seu próprio Filho, como pode nos poupar? Então, meu irmão, a boa nova não oferece simplesmente alívio para o sofrimento. A boa nova nos diz, não desperdice o seu sofrimento. É isso que a boa nova diz. E às vezes, um dos sofrimentos, das tensões que nós, criaturas de Deus ou filhos de Deus, podemos experimentar, inevitavelmente em nossa vida, é a chamada ansiedade. Vou descrever um pouco da ansiedade como uma das grandes síndromes da vida moderna. Uma das grandes síndromes da vida moderna é a ansiedade. Ela, inclusive, tem quadros mais crônicos, que nós chamamos de quadro de ansiedade crônica, na sua forma mais radical. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade geralmente está associada a outros quadros psicológicos, por exemplo, crises de pânico, ou chamados transtornos de pânico. A ansiedade geralmente tem como característica uma espécie de angústia permanente ou uma angústia tensa. A pessoa fica permanentemente ou intensamente preocupada, nervosa, irritada, impaciente, geralmente tomada por uma espécie de descontrole emocional. E geralmente nesses quadros são comuns as pessoas terem insônia, dificuldade em relaxar, tensão muscular, uma angústia permanente, uma irritabilidade que vai aumentando e principalmente dificuldade para se concentrar. Claro, você pode ter alguns sintomas físicos, porque não há nada que atinja a nossa vida emocional que também não acabe atingindo a nossa vida física, a dimensão motora, anatômica. Então você pode ter cefaleia, dores musculares, queimação no estômago, um pouco de gastrite,
né? Você pode ter acidez, refluxo, taquicardia, tontura, formigamento e até uma sudoresezinha fria e um calafrio. Isso é comum. Mas pensa que, de repente, se a gente fizesse uma análise para além dos sintomas terapêuticos ou sintomas psicomotores ou somatizadores da ansiedade, se a gente fizesse uma análise, o que é a ansiedade de fato? A ansiedade está relacionada com o modo como você lida com o tempo. Atenção. O modo como você lida com o tempo. O maior problema do ansioso é que ele descobriu que ele não tem todo o tempo da eternidade. A principal característica do ansioso é que, de repente, o tempo vai correndo, ele tem que resolver determinadas coisas, ou ele acha que tem que resolver, ele acha que ele tem que fazer determinadas escolhas, e o número de opções diante dele é muito grande. Jovens hoje passam muito por isso. Aquele dilema de qual curso fazer, qual faculdade fazer, e o tempo vai passando e você não sabe. Outros jovens que estão iniciando carreira profissional, já mudou de emprego pela 4ª vez, já mudou do curso que escolheu fazer, já está na metade do curso, está desistindo, e você vai vivendo aquele dilema de, puxa, eu já estou com 20 e tantos anos, 30 e tantos anos, o tempo está passando, eu não tenho todo o tempo do mundo, e o que eu fiz com a minha vida? Quando a coisa não piora, que é um fenômeno moderno, jovens que chegam na casa dos 30, 40 anos, morando na casa de papai e da mamãe. E tem um nome para isso, adolescência expandida, sabia? Adolescência expandida. Eu já falei para minha esposa que meu projeto de vida meu filho João chegou aos 18 anos, chutinho na bunda, tchau. Porque minha mãe fez isso comigo com 19 anos, e a gente se torna um homem um pouco melhor quando a gente sai mais cedo de casa. Igor, você saiu de casa com 19 anos, eu estou com 30. Não vou dizer nada. Eu não quero dar um bom conselho para você hoje. Quero dar uma boa nova. Então pensa que a ansiedade é uma espécie de receio. Receio pelo imprevisível. Porque o ansioso tem a ilusão de que ele controla todas as circunstâncias. Ou pelo menos de que ele pode conseguir controlar todas as variáveis da sua vida. Espera aí, eu quero fazer um cálculo aqui. Eu vou fazer seguro de vida, seguro do meu carro, seguro da minha moto, seguro existencial. Eu quero fazer um plano de saúde o melhor que tem, porque eu não sei se eu vou ter um câncer, eu não sei se eu vou ter uma doença autodegenerativa, então eu preciso me preparar ao máximo. Já sei, carro blindado, eu resolvo a minha vida. E de repente o sujeito investe toda a sua energia vital e todo o seu trabalho para ter o máximo de controle da vida, porque quanto mais controle ele tem, a ilusão de que ele vai ter menos ansiedade. A ironia ou a armadilha da ansiedade é que quanto mais energia você coloca para controlar as circunstâncias, mais ansioso você fica. Que ironia, né? Aí você põe câmera na casa, cerca elétrica, arame farpado, tenta controlar ao máximo, mas você continua implacável, irresistivelmente ansioso e ansiosa. Aí você de repente faz um plano de vida e você decide traçar como plano existencial ter o máximo de estabilidade financeira. Claro, grande e esmagadora maioria dos nossos jovens pensam em concurso público nessas horas. Não vou nem comentar o absurdo que é um país viver só de pessoas com concurso público. Porque alguém vai ter que bancar o funcionário público. E adivinhem quem? Exatamente quem não faz concurso público. Essa que é a ironia. Mas claro, nós temos essa ilusão. Eu quero estabilidade, eu quero segurança financeira, eu quero ter um pouco de conforto. E aí nós apostamos toda a nossa energia e todo o nosso empenho em procurar algum tipo de segurança existencial, apesar de você saber que radicalmente um dia você vai beijar a morte. E é isso que te deixa ansioso. Ansiedade tem relação com essa precaução excessiva, esse cuidado excessivo de controle sobre o futuro. O ansioso tem essa sensação de que o tempo está consumindo ele. Puxa, já passaram 3 meses, já passou 1 ano, já passaram 4 anos, eu podia ter feito uma faculdade. Pensa nisso. A ansiedade tem relação com essa finitude. Tudo é finito. A vida é finita, ela vai acabar. E você vive nessa tensão diante da finitude.
Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui muito importante. Porque a função do pastor e a função do pregador é te libertar da matrix. É te libertar da ilusão que a nossa cultura cria e que se você não sair desse universo de ilusão, você vai continuar repetindo os mesmos dramas, as mesmas ilusões, retroalimentando expectativas erradas sobre Deus e sobre a vida. Por isso o evangelho é libertador e não necessariamente um bom conselho. Porque o evangelho vem para destruir com as ilusões. O evangelho é a boa nova que anuncia que Deus já fez tudo o que tinha que ser feito. E nós vamos quebrar uma ilusão aqui hoje. Primeira ilusão que nós vamos quebrar para tratar com essa ansiedade que tanto te perturba. A ilusão da realização profissional. Pouca gente pensa sobre essa expressão. Pouca gente pensa. Mas como essa expressão pesa sobre os ombros da nossa geração? Irmãos, vou falar uma frase que pode chocar, mas vou explicá-la depois. Não existe realização profissional. Eu desafio um cristão me dizer que existe. Não existe. Primeira ilusão que nós temos que quebrar da Matrix. Não existe realização profissional. Que isso, Igor? Claro que existe. Não existe. Não existe. E eu vou provar. O que significa realização profissional? Vamos trabalhar primeiro a palavra realização. Realização vem de real. Experimentar o real. Experimentar realidade. É ter segurança real. É ter segurança existencial. É você encontrar todo o sentido da vida humana no que você faz. Só que a Bíblia dá outro nome para isso. A Bíblia dá outro nome para a experiência de realização. Qual é o nome que a Bíblia dá? Salvação. O nome que a Bíblia dá para realização é salvação. Então pensa comigo, se salvação é uma experiência de realização, como posso eu me realizar ou me salvar pelo que eu faço? E aí nós temos que fazer uma outra pergunta. Por que Cristo foi para a cruz? Por que Jesus Cristo suportou a vergonha pública, carregou o madeiro nas suas costas, subiu ao Calvário agonizando, carregando o fardo de toneladas, elevado à última potência de pecado, até o Monte Calvário? Por quê? Se é você que se realiza pelo que você faz. Cristãos não se realizam pelo que fazem, meu irmão. Cristãos se realizam pelo que Cristo fez. Cristãos olham para a cruz de Jesus, entregam a Jesus o fardo da existência e se satisfazem no que o Filho de Deus fez. O Filho de Deus, Ele inaugurou uma nova realidade na pessoa dEle, na obra dEle, e você está querendo se realizar profissionalmente. Cristãos não se realizam pelo que fazem. Cristãos se realizam pelo que o Filho de Deus fez quando estendeu sua mão na cruz e disse: está consumado. E você tem 10 anos de cristão, 20 anos de cristão e ainda acha que pode se realizar, experimentar realidade pelo que você faz. A Bíblia dá outro nome para a realização profissional: salvação pelas obras. Farisaísmo, método para se chegar a Deus. Não existem métodos para se chegar a Deus. Porque a Bíblia não fala sobre método para chegar a Deus. A Bíblia fala que Deus se chegou a nós. A Bíblia não fala de um degrau que nós temos que galgar para chegar no sagrado pelo que nós realizamos. A Bíblia fala que o Filho de Deus desceu dos céus em missão para salvar gente pecadora. É Deus que veio ao mundo, é Deus que fez a obra de me salvar e de nos salvar, e quanto mais realizados nós os sentimos e percebemos e cremos na obra de Cristo, quanto mais nós encontramos em Cristo a fonte de sentido que nós precisamos, aí sim Deus te dá uma tarefa, Deus te dá uma missão.
Você vai ser médico, profissional liberal, vai ser um concursado, funcionário público, vai ser missionário, pastor, professor de escola pública, dona de casa, educadora de filhos, pedagoga, advogada, não importa, mas não crie expectativas de salvação no que você faz. Porque ao fazer isso, você torna a obra de Cristo menor do que ela deveria ser. Então diminua a ansiedade. Diminua a sua expectativa sobre o que você pode fazer. E fica aí você nesse dilema interno, querendo encontrar segurança no que você faz, aí você vem na igreja e tenta encontrar na igreja alívio para a sua ansiedade, enquanto o que você está ouvindo aqui, a boa nova, e não é um bom conselho. E a boa nova está dizendo para você, repito, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entrega o fardo da existência para Jesus, meu irmão. Entregue o fardo da ilusão de achar que você tem um controle nas mãos do Cristo, Filho vivo de Deus. Entrega para Ele. Devolve para Ele o trabalho e o serviço. Glorifique a Cristo em tudo que Ele realizou. E Ele realizou porque Ele sabia que você não daria conta. Mas de onde está e de onde veio essa ilusão? Não sei se você sabia. É um dado um pouco cultural, peço perdão, mas eu preciso te informar sobre isso. Porque você nasceu num mundo que estava relativamente pronto. E você cresceu no mundo com pessoas que têm uma intenção muito clara no modo como você assiste televisão, no que você consome na mídia, no que a cultura transmite para você, nos comerciais. Eu brincava com alguns irmãos alguns dias, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, quando eu fiz uma comparação entre o comercial do Fiat 147 e da Hyundai. Já fez essa experiência? Vá no YouTube e pesquise o comercial do Fiat 147, comercial de 79. E compare com o comercial de qualquer carro da Hyundai, moderno, do século 21. E vejam a diferença brutal que existe entre os dois comerciais. E não é só porque um comercial é velho, o outro é novo. O modo como os comerciais eram feitos. No comercial do Fiat 147, o comercial era basicamente assim. Esse é o Fiat 147. Carro potente, responde quando você precisa de resposta, estável nas curvas, o pneu tem um desempenho tal, a suspensão desempenho tal, te leva onde você quer chegar. Fiat 147. Comercial da Hyundai. O cara entra no carro, ele põe a mão no volante, dá carinho no volante. O teto solar entra uma luz, parece até uma visão beatífica. Entendeu? E o cara sente uma transformação, quase uma experiência religiosa dirigindo o carro. De repente o painel, não é um painel, é uma sensação de poder e controle sobre a realidade. As mulheres olham diferente para ele. O mundo fica diferente depois que ele entra no carro. O carro vende para ele uma visão de mundo alternativa. O paraíso ele experimenta ao entrar no automóvel. Não é mais uma máquina ou uma tecnologia que te é útil para te levar a algum lugar. Não, é uma experiência. É uma experiência. Não basta ter um carro útil, você tem que ter uma experiência de poder, de controle, de status. As pessoas precisam te respeitar pelo que você tem. As pessoas precisam te respeitar pelo poder que você demonstra, como você aparenta, aquilo vai te seduzindo. Isso tem vários comerciais hoje. Essa sedução do controle, isso tem data e hora para começar. Isso começou, meus queridos, no que a gente chama do século XIX para o século XX, na chamada Era Moderna. E o que a Era Moderna apresentou para o homem moderno? E a gente não pensa nessas coisas. Muita gente acha que a bruxaria, atenção para isso, muita gente acha que a bruxaria era uma prática religiosa que existia lá na Europa medieval, quando caçavam as bruxas. Muita gente acha isso. C.S. Lewis, para quem já ouviu falar dele, conhece, C.S. Lewis ele era um grande historiador da Idade Média. Ele dizia o seguinte, que a bruxaria ela não surge na Idade Média. A bruxaria europeia, ela surge no século XIX, ou melhor, do século XVIII para o século XIX. A alquimia, a bruxaria, o vicanismo, ele surge mais ou menos nesse período. Justamente o período das chamadas revoluções tecnológicas ou revolução científica. Ou seja, bruxaria e ciência na Europa surgiram na mesma data. Você fala, o que isso tem a ver com ansiedade? Acompanhe o raciocínio. Tanto a bruxaria quanto a ciência moderna, eles vendem a ilusão para o homem de que ele tem controle.
que se ele manipular os elementos da natureza, ele consegue controlar a natureza e fazer com que a natureza o favoreça. O homem moderno, ele ainda é cativo dessa ilusão. O tempo inteiro, a nossa cultura, a nossa sociedade, os nossos comerciais vendem para nós a ilusão do controle. Atenção para isso. E por que nós ficamos ansiosos? Porque no fundo, nós compramos um falso evangelho. Qual é o falso evangelho? O falso evangelho que diz que a sua vida depende do seu controle. Se você fizer os cálculos corretos, como o bruxo faz, botar os elementos todos dentro da caldeira, se eu colocar unha de dragão, né, vela do preto velho, sei lá, perna de cobra não tem perna, mas sei lá, você põe lá, mistura, fala uma palavra mágica, você consegue a pessoa amada. Aí às vezes você é muito cético, você não acredita em bruxaria, né, em manipulação do sagrado. Aí você acha que você pode controlar as coisas tomando um remédio. Toma um remedinho, tem uns remedinhos sagrados aí, tem uns remedinhos que faz milagre. Você acredita nisso? Aí você toma um remédio. Você vai lá no psiquiatra e fala, olha, eu estou precisando de um remedinho para passar na prova. Bom, eu tenho outro remedinho para você passar na prova, tá? É estudar, mas tudo bem. Eu preciso de um remedinho para passar na prova. E a gente vai brincando de controle. A gente vai brincando de arbítrio divino, que a gente tem um controle sobre a realidade, que a gente consegue controlar as circunstâncias, as lutas, os dilemas da vida. A gente vai brincando de Deus, vai brincando de videogame existencial, a gente vai brincando com a realidade. Tem um filósofo, chama Martin Buber, um filósofo judeu, que ele diz uma coisa brilhante. Ele diz o seguinte: o que é conversão? Conversão não é você tirar o Deus falso e colocar o Deus verdadeiro no lugar. Isso não é suficiente para uma conversão. Atenção. Atenção para isso. Crentes caem nessa armadilha que eu vou falar agora de maneira mais frequente que você possa imaginar. E não crentes, então, nem se fala. Não basta tirar o Deus falso e colocar o Deus verdadeiro no lugar. Isso ainda não é conversão. Não basta mudar o objeto de culto. Não adianta você colocar Jesus Cristo no lugar do Exu Caveira, da Pombagira, da Cidinha. Não adianta você colocar Jesus Cristo no lugar de Baal, de Dagon, do dinheiro, do poder, da idolatria sexual, da compulsão por jogos. Não adianta você colocar Jesus no lugar do Deus que você adorava antes. Isso ainda não é suficiente, você tem que ir mais longe. Não adianta você trocar o Deus falso pelo Deus verdadeiro, se o modo como você se relaciona com Deus verdadeiro é da mesma maneira que você se relacionava com Deus falso. E como você se relacionava com Deus falso? Controlando ele, manipulando ele. Se eu fizer essa mandinga, ele vai me ouvir. Se eu colocar a unha de dragão, ele vai trazer a pessoa amada. Se eu for no culto 7 domingos, Jesus vai me abençoar. Atenção, atenção, atenção. Se eu der o dízimo com regularidade, o devorador não vai me pegar. Atenção, cristão não dá o dízimo para fugir do devorador. Cristão dá o dízimo porque ele já tem todas as coisas. Entendeu? Cristão não precisa dar. Meu irmão, preste atenção nisso. Você não tem nada a ganhar que Deus já não tenha te dado em Cristo. Se você passar por toda a sua vida e a sociedade olhar para você e te ver como um fracassado, mas a sua vida estiver ancorada nos méritos de Jesus, fique tranquilo que não há nada que Deus não tenha reservado para você na eternidade. Muitos cristãos ficam preocupados, às vezes com a reputação pessoal, com a dignidade pessoal, o que as pessoas vão achar dele se ele não der certo na vida, porque no final das contas ele tem medo de perder alguma coisa. Perder reputação, perder respeito, perder credibilidade, não satisfazer as expectativas familiares. E tem um monte de cristão que vive escravo disso. Escravo de expectativas alheias. Atenção. Às vezes você é cristão e vive à mercê do que as pessoas acham que é melhor para você. E trabalha a vida inteira tenso para satisfazer as expectativas alheias com medo de perder alguma coisa. Meu irmão, não tenha medo de perder alguma coisa. Não há nada que você já não tenha perdido para Cristo.
Jesus disse, aquele que amar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida, ganhá-la. E o que é perder a vida? Perder a vida é perder o controle. Nós acabamos de ler um texto aqui do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6. Atenção. O texto diz que tem gente que vive juntando tesouro na terra. Por quê? Controle. Entendeu? Por que as pessoas juntam dinheiro? Pensa. Para terem segurança. Só isso. Controle. Controle. Elas acham que ao juntarem muita grana, patrimônio, seguro de vida, isso vai dar para elas uma sensação de controle. E o texto é claro. Não ajunteis tesouro na terra. Mas, verso 20, ajuntai tesouros no céu. E o texto continua. E de repente, lá no verso 24 é dito, atenção, ninguém pode servir a dois senhores. Você tem que escolher. Você quer servir o Deus que tem todo o controle, ou você quer servir a ilusão de que você tem um controle? Escolha. Mas você não pode servir os dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar do outro, ou vice-versa. Agora, não dá para servir o Deus que tem todo o controle e continuar brincando que você tem o controle. O termo que está aqui, inclusive, no texto grego original, para Deus e as riquezas, a palavra riqueza no original grego é mamon, que era um Deus do poder e do controle. Quem você quer servir? E o sintoma, atenção, a ansiedade é simplesmente um sintoma de que você está insistindo em ter o controle, de acreditar de que a sua vida, o seu futuro e a sua segurança existencial dependem absolutamente de você. E o que o texto está dizendo? Não tem jeito, escolha servir a Deus ou poder, ou controle. Não tem jeito de viver com os dois. A conclusão de quando nós renunciamos mamon, quando nós renunciamos à ilusão de controle, verso 25. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com que comeis, com que bebeis ou com que vestis. Primeira coisa que acontece, quer destruir o falso senso de controle e confiar no controle divino, você vai ter que tratar com ansiedade. Imediatamente. Imediatamente. E aí Jesus usa umas analogias que são brilhantes. Ele diz assim, olha para os lírios no campo. Eles não costuram. Olha para os pássaros. Não semeiam. E não colhem. Então, de repente, o que o texto está tentando te desafiar é compreender que no reino de Deus, as pessoas precisam ter os seus olhos voltados para o governo de Deus, que é isso que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que significa essa expressão? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa buscar em primeiro lugar uma realidade que Deus governa. Porque não existe reino sem rei, concorda? E não existe rei sem governo, sem controle. Então, o que o cristão tem que buscar em primeiro lugar? Não é buscar o seu controle sobre a vida, é buscar uma vida sob o controle de Deus. Quanto mais um cristão confia no controle de Deus sobre a vida, mais as demais coisas o Senhor acrescenta. Mas todas as vezes que nós invertemos isso, que colocamos o governo de Deus à margem e preferimos confiar mais no nosso controle, nós seremos de novo penalizados com uma ansiedade brutal. Então atenção, ansiedade é uma espécie de sinal que Deus coloca na estrutura da vida humana para dizer que você não vai dar conta. Então atenção para essa frase que eu vou falar agora. Se quiser anotá-la, botar na sua geladeira, não importa, faça o que você quiser. Mas é uma frase que atinge em cheio as nossas pretensões pelo controle. Atenção, definição de fé. Fé, antes de eu falar a definição, fé, o que a fé não é? A fé não é um instrumento para manipular Deus. Isso tem um outro nome, se chama idolatria. Fé não é uma ferramenta para manipular Deus para satisfazer os meus próprios desejos e caprichos. Fé é, acima de tudo, cristãos que se curvam diante de quem Deus é e desejam ardentemente a vontade dele ao invés da sua.
Por isso que o Pai Nosso nos ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e não a minha. Fé, definição, fé é, acima de tudo, perder o controle. Fé é perder o controle. Vou explicar. Fé é perder a ilusão de que você controla as coisas. Fé é quando você confia que Deus controla as coisas. Fé é quando você confia na providência divina, de que Deus é o maestro da sua vida e que não existem acidentes de percurso na vida de um cristão, que não há sofrimento que seja acidente de cálculo, falha nos nossos cálculos, no nosso controle, nos nossos planos. Existem sofrimentos, e todo sofrimento experimentado por um cristão são sofrimentos providenciais. É Deus te ensinando a confiar menos em você e confiar mais nele. Por isso eu repito, fé é em grande medida perder o controle. Ainda bem que eu ouvi um amém. Porque é claro, a gente às vezes se acostuma com o evangelho terapêutico, né? E eu podia dizer aqui que Deus te chamou para você ser cabeça, não ser cauda. Que Deus te chamou para você ser vitorioso. Eu poderia coçar o seu ego hoje, você voltar para casa com alívio na consciência, dizendo que você vai bombar na segunda-feira. E é muito fácil iludir as pessoas como pastor, não é verdade? Mas a função do evangelho não é te iludir, é te desiludir. É te salvar da ilusão que o pecado provoca de que você acha que tem um controle. Quem tem o controle é um homem chamado Jesus Cristo. Por isso, a glória, a honra e o louvor é todo para Ele. Porque é Ele que tem o controle sobre a nossa vida. Por quê? Porque é o lugar mais seguro para se estar. O lugar mais seguro para se estar é no centro do querer de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o nosso querer não é confiável. E Deus está tentando te mostrar isso. Que você não é confiável. Que eu não sou confiável. Que Deus maravilhoso. No final das contas, Deus não está necessariamente nos salvando do inferno. Deus não está necessariamente nos salvando do juízo vindouro. Deus está nos salvando de nós mesmos. É isso que Ele está fazendo no final das contas. É salvando a gente da gente mesmo. Para quê? Para que Ele tenha a primazia, a glória, a honra. Porque o melhor lugar para um homem estar é nos domínios do reino de Deus. Graças a Deus pelo Evangelho. Graças a Deus pela boa nova. Que não está aí querendo apenas nos dar um bom conselho, mas está querendo nos libertar. Irmãos, preste atenção, nós somos obcecados por controle. Nós projetamos as nossas inseguranças e medos em uma espécie de realidade que nós inventamos a partir das nossas afeições. Só de imaginar, às vezes, essa falsa realidade ruindo, isso causa calafrios em nós. Por isso, meu irmão, para um cristão é necessário ser pobre de espírito, como diz o Sermão do Monte. Um estado de vulnerabilidade, de pobreza, diante da riqueza do Evangelho. Porque se a gente chega diante do Evangelho carregado de dignidade própria, carregado de reputação própria, querendo impressionar Deus, Deus vai ficar esperando até você experimentar desilusão com você mesmo. Porque enquanto você não experimentar e ter uma desilusão com as suas próprias competências, você não vai abraçar a cruz e a obra de Jesus. Deus só está esperando você ter um encontro real com as suas fraquezas, para que você, ao olhar para a cruz, reconheça que enquanto você não for pobre de espírito, você não pode experimentar a riqueza do Evangelho. O discípulo tem que ser quebradiço, você entende isso? O Evangelho e o cristão, o discípulo de Jesus, precisa ser frágil. Irmãos, a fé é diferente do controle. A fé é essa confiança no discreto, mas providencial controle divino. Confiar na solidez do mundo novo que Jesus está inaugurando na pessoa dele. Essa é a diferença básica, meu irmão, entre viver a ilusão de um cristianismo terapêutico e viver a realidade de um evangelho libertador. Mais do que aliviar a sua dor, o evangelho quer encher a sua vida de sentido. Vamos orar, feche os seus olhos. Fale um pouco com Deus aí. Eu sei que foi uma dose cavalar do evangelho, mas processe isso. Processe a verdade evangélica pela graça. Peça o Espírito Santo para te iluminar com essa verdade. Não tenha medo
de deixar a palavra falar contra você. Não tenha medo, a sua liberdade depende disso. Não tenha medo de confrontar e de se desiludir com as suas pretensões. Admita que você é frágil diante da cruz, e por isso você precisa do Cristo ressuscitado. Admita que você é pobre, você por isso precisa da riqueza do Evangelho. Admita que você não é confiável, por isso você precisa de confiança nos méritos de Jesus Cristo. Admita. Admita diante do escândalo do Evangelho, que só o Evangelho pode te reconciliar com Deus verdadeiramente. Reconheça que essa boa notícia hoje chega aos lugares mais profundos da sua vida e te reconcilia com Deus. Que você não precisa carregar o fardo de achar que tudo depende de você e toda a realização depende de você, mas que a obra que Deus tinha para fazer já está feita no madeiro. A obra do Cristo vivo já está lá concretizada naquilo que Ele fez no madeiro ao derramar o seu sangue por você, porque você não poderia fazer isso por sua conta. Deixa o Evangelho te libertar da ilusão do controle. Deposite fé irrestrita no que o Filho de Deus fez. Descanse nos méritos dele. Descanse no que Jesus fez, no que Cristo fez. Descanse. Ele venceu o mal, venceu o pecado, venceu o medo, venceu o controle humano. Ele venceu e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Por isso que muito mais do que um plano de realização profissional, Jesus está te dando um plano de eternidade, um plano de sentido para além das suas expectativas para você mesmo, porque as suas expectativas são muito pequenas. Deus não quer te fazer meramente uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Deus quer te tornar um testemunho, uma testemunha da eternidade. Deus quer transformar a sua vida nos gestos mais simples, como expressão de um Cristo que triunfou sobre o mal, o pecado e a morte. Louvado seja o seu nome. Então, enquanto nossos irmãos distribuem os elementos da ceia, receba esses elementos e vai olhando para esses elementos durante a sua oração, e lembre-se que essa é a obra que o Filho de Deus realizou por você. É a obra que está pronta, que já foi feita, que está consumada. E quanto mais você descansar nessa obra, mais disposição, alegria e vontade você terá de realizar o que deve ser feito. Não porque você se realiza no que você faz, mas porque você se realiza naquilo que Cristo fez. Medite sobre aquilo que Cristo está te dando hoje de graça. Está em tuas mãos. Esse é o sinal visível da nova aliança, do novo pacto, firmado na inocência e na justiça do Filho de Deus no Calvário. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação? É Ele quem os justifica. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Essa é a obra justificadora e perdoadora do Filho de Deus. Isso não diz respeito a você e a mim, isso diz respeito à glória de Deus em Jesus Cristo. Isso diz respeito à obra e à missão de Deus em atrair pessoas para o seu Filho, para a sua glória. Esse culto diz respeito à glória de Deus na face humana de Jesus. Esse culto significa que Deus inaugurou um novo mundo na morte e ressurreição do seu Filho, e Deus te fez participante desse projeto. Um projeto que nos convoca a vivermos uma vida modesta, mas para a glória de Deus. A vivermos uma vida grata, sem triunfalismos, sem a sedução de trazermos a glória para nós, e uma glória que é só dele. Deus depositou o tesouro em vasos de barro. É isso que esse pão modesto e esse suco de uva modesto significam. Que o Filho eterno de Deus assumiu a condição humana,
foi humilhado na cruz do Calvário, se esvaziou, assumiu a forma de servo, triunfou sobre o mal, ressuscitou, subiu aos lugares mais altos, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. É isso que o Filho de Deus fez, e é para isso que nós fomos chamados, para proclamarmos essa boa notícia, para proclamarmos a boa nova de que Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo. Ore ao Senhor e peça ao Senhor para que Ele te alimente hoje com esse pão e esse vinho, que sejam sinais da sua graça, que seja um sinal visível do que Ele fez por você na cruz, e que Ele te reconcilia, Ele te perdoa, Ele te acolhe, Ele te atrai, te deposita, te coloca nos domínios do seu reino pela graça dEle e pela misericórdia dEle. Esse é o sinal que você não daria conta, mas que o Filho de Deus deu conta por você. Esse é o sinal da sua graça. Jesus, antes da sua cruz, da sua morte, Ele pediu aos discípulos para que preparassem um lugar para que Ele pudesse comer aquela Páscoa, aquela última Páscoa com eles. Diz o texto sagrado que enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, Ele deu graças e deu a eles dizendo: bebei dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Meu irmão, esse ato de Jesus partir o pão e dar, de agradecer pelo fruto da videira e dar, é o sinal do que Deus faz conosco pelo Evangelho. Ele deu. O Evangelho é uma dádiva. O Evangelho é um presente incondicional, imerecido, que procede da generosidade de Deus. Comamos, meus irmãos, e bebemos para a glória de Deus Pai, sabedores que Ele nos dá graça e recursos para fazermos aquilo que nós não temos condições de fazer. Amém, meus irmãos? Comamos e bebamos para a glória de Deus. Não enxergar